Bem-vindos a mais um diário do Climatério da Gi. Hoje é terça-feira, 1º de abril de 2025. Como vocês estão? Bom, eu tinha dito para vocês que sempre que fosse a última terça do mês, eu ia fazer um resumão de como que havia sido o mês dentro dessa experiência chamada climatério, pré-menopausa, perimatério, que é um processo fisiológico natural que nós mulheres experienciamos. Mas a cabeça não estava funcionando direito, e aí eu falei, bom, deixa, quando for agora no dia 1º, eu faço um resumão do que foi o mês de março. E aí, a semana que vem, a gente dá continuidade, se assim tudo for normalizando, né? Bom, gente, eu não tô bem ainda, o meu emocional esse mês ficou muito bagunçado, literalmente, extremamente desequilibrado, sem foco, sem rumo, sem eira nem beira. Eu passei muito mal, eu tive muita dor no peito, né, que é um processo da taquicardia, e eu acabei indo para o hospital, mas graças a Deus não deu nada. Já fiz novos exames, porque a cardiologista viu que um dos exames deu uma alteração, então precisei repetir os exames. Essa semana, agora, dia 4 de abril, eu já tenho consulta com a endocrinologista, vou passar por uma endocrinologista pela primeira vez, porque eu não sei... Esse processo mais intenso, eu preciso que alguém converse mais comigo, por mais que eu leia, por mais que eu veja muitas especialistas falando, nada mais certo do que a gente se consultar com um médico profissional da área para esclarecer para nós tudo aquilo que a gente está vivendo nessa jornada. Lembrando que é natural, fisiológico, porém, hoje em dia a medicina está muito avançada, então tem sim recursos para que a gente possa se cuidar, se prevenir para que amanhã não tenhamos sequelas graves, porque quando a gente começa a viver esse declínio hormonal, o nosso corpo começa a ficar defasado, a nossa saúde começa a ficar em risco, né? Mas isso é fisiológico, é natural, porque fica em risco, porque paramos de produzir hormônio, e o hormônio ele é essencial para algumas funcionalidades do nosso corpo. Então, por isso que eu falo para vocês, não se automediquem, por isso que eu falo para vocês, procurem um ginecologista, procurem um endocrinologista, procurem um cardiologista, procurem um neurologista, porque o nosso hormônio, aqui da parte do útero, né, a nossa saúde íntima feminina, a mãe do corpo, ela é responsável por praticamente tudo. Quando a gente quando o nosso corpo para de produzir esses hormônios, o nosso corpo começa a sentir, né? Não é só o calor, que também faz mal, porque a gente começa a perder massa cinzenta do nosso cérebro, que é onde causa o esquecimento... tá vendo? O esquecimento, não o esquecimento anterior, sabe? Assim, mas o esquecimento recente. A gente começa a ter perca de memória recente. O hormônio também, alguns deles são responsáveis pela proteção da parede do nosso coração. Enfim, é necessário conversar com um profissional que entenda também, né? Porque a gente tem hoje no mercado vários especialistas que, acham que é frescura, acham que a mulher é só pra, sei lá, não sei, né? O meu antigo ginecologista, eu fiquei muito sentida com ele, porque eu contei para ele os sintomas que eu estava sentindo, e ele simplesmente virou para mim e disse que era coisa da minha cabeça, ou que de repente eu poderia ser uma mulher que vive tudo com tanta intensidade assim. Porém, ele me passou uma medicação que eu não tomei, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores. Bom, esse mês o mês de março foi muito intenso, eu tô sem energia, sem pique, eu tô cansada, eu tô esgotada emocionalmente, eu tô extremamente esquecida. Se não é a agenda do celular me lembrar tudo que eu preciso fazer, gente, a cabeça não tá funcionando, né? E foi um mês de muita agitação, de muitas coisas que eu tive para fazer, de muitos compromissos, mas eu consegui dar conta, né? Não dormi bem, o calor interno à noite, no calor intenso à noite, tá bem chato, mesmo com ar-condicionado, com água gelada, com ventilador, não está resolvendo. Então as noites de sono não estão legais. Reparei que eu ganhei um sintoma novo que eu nem sabia que era desse processo, porque eu já li muita coisa, eu já vi muitos vídeos, eu já estudei um pouco sobre isso. Só que parece que cada vez que passa, a ciência descobre mais coisas. E o bom é que, assim, primeiro eu sinto, para depois eu investigar e ver se tem alguma ligação com esse processo que a gente tá experienciando. Sexta-feira eu tive um compromisso de participar de uma palestra, de uma
noite de autógrafos da minha querida amiga Fabiana, que é a presidente do Núcleo Mulheres Solidárias Metropolitana, que é o núcleo que de vez em quando eu dou palestra. Se você já viu aqui no canal, então você já sabe do que eu tô falando. E eu já tenho reparado que eu ando muito inquieta, tipo, sento para ver um filme, a minha perna começa a se mexer. Aí você fica ali cruzando a perna para ela parar de se mexer, porque eu gosto de ficar concentrada naquilo que eu tô fazendo, meditação, enfim. Só que tá ficando difícil de eu controlar o meu corpo. Eu tava sentada, né, vendo lá a palestra, a moça falar como funcionava, como que era, nananana, e aí eu reparei, a minha perna começou, primeiro começou pelos pés, os meus pés começaram a tremer muito. Num nível de eu cruzar a perna e a perna tremer assim, sabe? Eu falei, gente, e eu, Paulo, você tá bem? Eu falei, eu tô. Depois eu fui investigar e pesquisar e vi que isso também é um sintoma da climatéria. Eu falei, sério? Parece que dá um comichão, assim, sabe? Você começa a ficar mexendo com a perna, nanana, e não é ansiedade, não é nada, enfim, mas dá um negócio na perna, que por mais que você cruze a perna, a tua perna continua tremendo. As duas pernas continuam tremendo. Falei, pronto, acho que realmente o meu ginecologista tem razão, eu devo ser a mulher que vai sentir tudo. O bom é que assim, não é que eu fico esperando, mas eu tô vivendo a vida, cuidando da vida, trabalhando, gravando, dando palestra, fazendo os outros projetos que eu tenho, cuidando da casa, cuidando do marido, vida normal. Sempre que surge algo diferente, eu começo a analisar, eu já tinha isso, porque a cabeça não tá boa, né? Eu já tinha isso, por que eu tô sentindo isso? Desde quando eu tô sentindo isso? Então, estou investigando. Não sei se vocês já viram, mas eu tenho um dos vídeos que eu gravei, ou foi live, eu não lembro, mas foi um dos vídeos que eu gravei, que eu cheguei a comentar que em outubro do ano passado eu comecei a sentir tosse, a ter crises de tosse, principalmente na hora de dormir. E mesmo sendo convênio, demora para você marcar um especialista. Porém, eu passei pelo cardio, me deu alta. Passei pelo pneumologista, me deu alta. Falei, bom, e agora? O que eu passei pela gastro, também estava de alta, porque são médicos que eu já estava investigando, porque uma vez por ano eu costumo fazer um check-up geral, faço check-up geral mesmo. Aí passei no clínico e a tosse aqui. Já tinha tomado xarope, já tinha tomado mel, já tinha feito um monte de coisa e nada da tosse. No vídeo eu até comento, eu acho que ainda vai ao ar esse vídeo, se eu não estiver enganado, porque eu falo sobre proteção, eu acho que esse vídeo ainda vai ao ar. Que eu conto as japamalas, o que aconteceu ali no final do ano passado, e depois que eu comecei a usar essa pulseirinha aqui de hematita, consequentemente essa tosse parou. Então eu não sei se foi algo energético, porque eu sonhei que eu precisava usar uma pulseira de hematita, eu sonhei, a minha espiritualidade falou comigo. Ou se é um processo do climatério, porque lendo um artigo essa semana eu descobri que a crise de tosse é um processo do climatério. E a tosse tinha parado. Cheguei aí no médico, tudo, e aí ele pediu para mim passar num otorrino. Marquei o otorrino, mas por uma desencontro ali, né, o meu convênio teve um atraso, e aí eu não consegui, e eu não marquei de novo a consulta, e não fui mais, mas a tosse passou, voltou, ontem à noite, comecei a ter crise de tosse de novo, porém, como eu vou passar na endocrinologista, vou conversar com ela para ver, né, se tem alguma ligação, porque no artigo que eu li tinha, um especialista falou que tinha, mas eu prefiro ir numa médica ali, para conversar mais sobre isso, porque é importante, gente, a gente conversar com um médico que a gente tenha confiança nele, né, nunca passei nessa moça, vamos ver se vai dar certo, e eu espero que ela tenha uma mente aberta, porque como eu disse, existem muitos profissionais bons na área da saúde, mas uns são mais estudados, mais ativos, assim, outros já são um pouco mais reservados. Então, para fechar, porque já está ficando longo, esse mês de março que passou foi muito intenso, cansaço, esgotamento, perca de memória recente, irritabilidade num nível de eu ir deitar e falar com a minha essência. A essência fala comigo. Por que eu tô desse jeito? Eu entendo que tem um processo do climatério, mas tem mais alguma coisa ali? Porque, lógico, que além do climatério que a gente sente, eu ainda estou fazendo o processo do autoconhecimento, porque todo dia a gente se conhece, todo dia a gente tem memórias a limpar, todo dia a gente vivencia coisas que não condizem com a nossa essência divina. Então a cabeça fica como bagunçada, zoadinha, mas a gente procura ali, na medida do possível, tentar trazer um pouco de equilíbrio nessa nossa jornada temporariamente humana, que é ser mulher, né? Porque como mulher temos muitos afazeres, muitas coisas a fazer, e para ajudar ainda tem esse processo. Então vamos lá, gente, lembrando, a partir dos 35 anos, nós mulheres começamos a sofrer um declínio hormonal, ok? A partir dos 40 anos,
80% das mulheres irão começar a sentir os sintomas. Significa que, tipo, bateu 40, você já vai sentir? Não. Pode ser com 41, com 45, ou com 49, com 47, com 43. Isso é independente. Eu, Gisele, entendo que eu comecei com 40 fazendo as minhas contas. Mas intenso começou agora com 43, né? E tanto que eu fiz exame, fui no médico, constou realmente que eu tô no climatério, que alguns dos hormônios, principalmente tá bem defasado, né? Mas meu ginecologista disse que é natural, então a gente tem que esperar. E realmente é natural, tem que esperar, porém, vitaminas, alguma coisa que a gente possa fazer. Por isso que eu estou investigando então. Então, lembrando, a partir dos 40, 80% das mulheres irão sofrer, sim, os sintomas do climatério. Umas mais, outras menos, umas todos e outros menos. Né? Tem sintomas que a gente vai sentir muito, tem sintomas que a gente não vai sentir, tem sintomas que vão aparecer, tem sintomas que vão ficar, tem sintomas que vão embora, enfim. Então é importante você, mulher, a partir dos 35 ali, começar a investigar como anda a sua saúde íntima hormonal, como que anda esse processo aqui do útero, né, que é o corpo da mãe, o corpo da mulher, o corpo feminino, para entender como que você está. Mas, Gia, eu nem sou mãe, eu vou passar por isso? Gente, é fisiológico, é natural, né? Lembrando que dentro do climatério é 99,% de chance de você engravidar. Então, se você não quer mais ter filho, ou se você quer, dentro desse processo, engravida. A gente só não engravida na menopausa, quando você ficou ali sem menstruar por um ano. Pelo menos é o que os nossos especialistas dizem. Gi, mas a Cláudia Raia menstruou, ela estava na pré-menopausa. Sim, na pré-climatério. Tem chance de engravidar. Entendeu? O meu ginecologista ainda falou, se você não quer mais engravidar, se previna. Eu falei, mas eu já me previno. É uma coisa de doido esse processo que a gente vive. Então se cuidem, sabe? Olhem pra vocês, reconheçam vocês, dê o tempo de vocês. Quer fazer, faz, não quer fazer, não faz, mas façam no tempo de vocês. Cuidem de vocês. Você, mulher, é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não se cuidar, mas a minha família cuida. Eu sei, eu tenho uma família que cuida de mim. Importante também ressaltar e lembrar sempre. Fale para sua família como você está se sentindo. Eles podem te ajudar. Como eu disse, eu passei muito mal nesse mês de março. Precisei ir ao hospital. A médica que me atendeu era uma mulher abençoada que me tratou com muito carinho, com muito amor. Me passou uma medicação que eu não quis tomar, porque eu entendo que a ansiedade é um processo do climatério. Então eu não vou tomar uma medicação que futuramente eu possa ficar viciada, né? O meu corpo possa se acostumar com isso, tipo, sentir o sintoma, tomar remédio, não quero, não sou a favor de automedicação, não sou a favor de tomar remédio, mas uma vitamina, um suplemento, algo que possa me ajudar, beleza. Por isso que eu vou na endocrinologista para conversar com ela, para ver o que está acontecendo e como que a gente pode melhorar esse processo. É fisiológico, é natural, mas já que a fisiológica natural deve ter alguma coisa que ajude a gente a levar ele com mais leveza, porque esse mês de março foi intenso, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você fala, eu vou surtar. Não, mas a gente não surta. Bom, é isso. Cuidem-se. Acredito que a semana que vem eu vou estar melhor, e aí eu já pretendo gravar novamente para contar como que está sendo o mês de abril. Eu fecho esse climatério, esse diário do climatério, falando que o meu mês de março foi intenso. Deixa eu fazer uma observação. Eu participo de muitas palestras, de muitos cursos, eu vejo muitas coisas. E sempre que eu comento, o climatério, a meditação serve para isso, esse chá serve para aquilo, e eu pergunto se é específico para essa área do climatério, que chove comentários assim. O climatério é um inferno, é a pior fase da minha vida, estou vivendo um caos. Gente, não é fácil. Como eu falei, a minha intenção não é romantizar o climatério. Porém, se você coloca o foco de que tá horrível, de que tá um inferno, que é um caos, que é uma droga, que é a pior fase da sua vida, quanto mais poder negativo de palavras você colocar em cima disso, mais ele vai ficar. Então, mesmo eu vivendo essa intensidade, sabendo que não é tão fácil, eu procuro olhar, não tem um lado bom disso. Tem que ter um lado bom, gente, porque não é possível. E se tá difícil, se tá intenso, se tá pesado, se tá dolorido, porque o corpo da gente dói, né? A gente sente tudo com muito mais intensidade ao mesmo tempo,
Não amaldiçoe. Lembra, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você amaldiçoa, mais você é sim amaldiçoado, porque você está falando do teu próprio corpo. Então você está falando que o climatério é um inferno, que é horrível, eu entendo, não é fácil. Mas tenta não pôr palavras negativas, porque se sem pôr negativo, olhando com positividade, já não é um processo fácil, imagina você xingando, amaldiçoando, falando uma coisa. É sobre isso, tá bom? Vejo vocês no próximo Diário do Climatério da Gem. Até. Beijo, tchau, tchau.